Olá, muito boa noite a todos e todas que já estão aqui com a gente no podcast do Jornalismo Unicecal nesta segunda-feira, dia 19 de junho, muito frio aqui em Ponta Grossa. Ao meu lado já está a Letícia. Boa noite, Boa Letícia. noite, João. Boa noite a todos que nos acompanhem. Realmente tá muito frio aqui em Ponta Grossa mesmo. Tá frio demais, mas o nosso podcast com certeza não para por causa do frio. E nós estamos aqui hoje muito felizes porque nós vamos receber aqui com a gente, né, via Meet, o Gabriel Matar, ele que é artista visual e diretor de cinema, fundador da Combat Filmes e também, olha só, o diretor do documentário Irmãos por Escolha, o primeiro longa, né, dirigido por ele para a Netflix, que estreou agora recentemente no último dia 11. Gabriel, você me ouve? Boa noite. Boa noite, perfeitamente. Então, já para iniciar, né, Gabriel, nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar, né, aquela pergunta assim clichê, né, que não tem como iniciar com outra, né? Como que surgiu assim o seu sonho, vamos dizer assim, de ser um diretor de cinema e o que você fazia antes de exercer aí a direção de cinema? Então, eu sempre fui apaixonado por cinema, né? Desde criança. Só que quando eu era pequeno, eu cresci na década de 80 e 90, fazer cinema parecia algo impossível, coisa de americano, do Spielberg. Não parecia que era uma coisa possível de ser feita, né? E naquela época era muito caro, né? As câmeras, os meios todos eram e o cinema brasileiro não estava funcionando tão bem quanto hoje. Então não foi uma coisa que eu corri atrás desde pequeno, eu persegui outras coisas. Fiz faculdade de design, desenho de produto, e depois eu fui trabalhar como modelo lá em Milão, em Paris, em Nova York, quando eu já tinha 21 anos. E foi lá que eu comecei a trabalhar como elenco em comerciais grandes. Comerciais da PlayStation, comercial da Nivea, essas propagandas que tinham estrutura de Hollywood em um dia, 2, 3 dias no máximo, sabe? E aquilo era fascinante para mim, grua, helicóptero, câmera de película, era um negócio incrível para mim, assim. Eu reparava aquelas lentes enormes, né, aquelas equipes gigantes, e toda vez que eu fazia um comercial desse, eu falava pro diretor, pô, posso ser teu assistente? Posso ser teu assistente? Eu sempre queria arrumar um emprego atrás das câmeras. Até que o dia que teve um diretor austríaco que disse sim, falou, cara, bacana, eu gostei de você, vamos encontrar. E eu comecei a trabalhar com ele, escrevendo roteiro para longa-metragem. Ele estava transicionando para fazer cinema, de publicidade para cinema. E eu comecei a ajudar ele também fazendo storyboard. Eu sempre desenhei desde criança, eu fazia quadrinhos, então foi fácil para mim fazer storyboard, preparar os tratamentos, né? O tratamento é a apresentação que o diretor faz quando ele está frente a um projeto, e eu preparava essas apresentações para ele. E eu comecei a ver que os desenhos que eu fazia no storyboard, ele filmava igualzinho, eu tinha planejado. E eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer essa parada aí de dirigir. E eu já tinha uns 25, 26 anos. E foi meio que na mesma época que começou a ter o YouTube, que começou a ter câmeras digitais mais baratas, que começou a ficar um pouco mais acessível você ter um laptop e editar dentro dele. E aí eu peguei meu dinheiro todo e comprei um laptop, uma câmera, e comecei a trabalhar, comecei a falar que era diretor, até que alguém acreditou que eu era diretor e me deu minha primeira oportunidade. Entendi. E me diz uma coisa, agora entrando assim mais no documentário mesmo, né, que você dirigiu na AMAN. Há algum evento específico, uma história real por trás que influenciou a sua narrativa para fazer esse documentário Irmãos por Escolha? Com certeza. Eu tive um irmão que veio a morrer quando era criança ainda. Tinha quase 11 anos, ele tinha 12. E, e o meu primo também. Eu tenho um primo que tem a mesma idade e também teve um irmão que morreu com a mesma idade. Uma coincidência familiar, uma tragédia familiar. Então, depois disso, a gente se tornou praticamente irmãos, né? Ele que conheceu a Amã antes de mim, ele foi fazer um laboratório para a novela Salve Jorge, e lá ele conheceu essa camaradagem, esses processos da Amã, e me indicou. Ele teve a ideia, ele falou, Gabriel, vai lá e faz um documentário que vai ser legal. Muito bom, Gabriel. Eu gostaria também de perguntar agora para você, né, que eu estive lendo um pouco sobre sua história, sobre sua carreira, né? E eu percebi que você defende muito a ideia de que ninguém faz nada sozinho.
E eu gostaria de perguntar justamente o porquê você defende isso. É uma verdade, é uma das verdades absolutas. Apesar de eu ser o diretor, e o diretor de fotografia, e o editor, e o produtor, apesar de eu ter muitos cargos dentro desse filme, porque é uma produção independente, né? Sem o meu assistente, sem os meus amigos que foram fazer câmera comigo, sem o meu técnico de som, né? Então, assim, sem essas pessoas que estiveram ao meu lado, eu não teria conseguido fazer. E sem, é claro, a abertura que os cadetes tiveram, a abertura que os oficiais, a abertura que o Exército teve. Então, os cabos, soldados, oficiais e cadetes ajudaram a gente a fazer esse filme, né? O meu nome está lá, eu que realmente fui o guardião dessa ideia do início ao fim, mas ninguém faz nada sozinho. É uma ilusão você achar que você fez alguma coisa sozinho, né? Você pega até no esporte, lutadores, corredores que estão lá na hora da competição sozinhos, muita gente ajudou para que eles chegassem até lá, né? Entendi. E me diz uma coisa, como que você abordou a pesquisa, né, para retratar com precisão a vida e o trabalho dos cadetes? Os desafios que você enfrentou, assim, até você conseguir idealizar esse projeto que você tinha, porque, né, eu também pesquisei e é um projeto que você vem há anos idealizando e só nesse ano que você conseguiu efetivamente, né, colocar ele para rodar, para ele chegar até Netflix, né, para ele ter essa visibilidade que hoje você conseguiu. Exato, são 9 anos, né? Desde a concepção, que foi em 10 anos. Começou em 2013, estamos em 2023. Então, assim, entre a ideia e estar na Netflix foram 10 anos, né? O primeiro ano, em 2014, a gente foi lá e fez um promo, a gente chama de promo quando você faz filma algumas 2 diárias e faz uma edição para tentar captar recurso com esse vídeo, né, para mostrar esse material. Então, minha pesquisa foi em campo. Eu, de fato, fui até a AMAN, conversei com vários oficiais e cadetes, registrei uma atividade militar e, a partir disso, eu escrevi o projeto. E esse projeto escrito, mais esse promo, que era um vídeo, foi apresentado para a Ancine, foi apresentado para possíveis patrocinadores e canais, e ninguém quis fazer. Ninguém quis fazer parte disso, talvez até por preconceito com a temática militar, se mantiveram longe, e eu tive que, anos depois, quando eu juntei dinheiro com meus recursos próprios, produzir. Então, a pesquisa foi de campo. E a maior dificuldade foi editar. A maior dificuldade foi escolher. Eu poderia aqui ficar falando do frio, da fome, do sono, do medo da altura, do calor, do medo da onça na floresta. Assim, poderia falar sobre essas coisas que também foram dificuldades, mas para mim elas eram mais aventuras do que dificuldade. A dificuldade estava nas escolhas, do que eu não colocaria no filme, do que não entraria na edição, né? Isso foi bastante difícil, porque tem muito material, né? Foram 400 horas de material para tirar 1h30, que é o filme. Então, a cada corte é como cortar um dedo da sua mão, sabe? Gabriel, você já desenvolveu também filmes publicitários, né? Eu estive também nesse estudo aí, né? Inclusive para marcas famosas, né? E eu gostaria de saber justamente isso. Qual a diferença entre você dirigir, né? Produzir aí filmes, tal, para o mercado publicitário em relação à direção do cinema? Qual que é a diferença? A diferença fundamental nesse projeto é que é um projeto 100% autoral, né? Tanto é que eu coloco a minha vida, a minha história de vida no projeto, e todas as escolhas são 100% minhas. E a função desse filme é pura, única e simplesmente emocionar as pessoas, tocar o coração das pessoas de alguma forma, né? E um projeto publicitário, ele nunca é autoral. Você coloca alguns atributos artísticos que são de sua autoria, mas o projeto em si, ele tem como meta vender algum produto, comunicar alguma mensagem, né? Então, a gênese é muito diferente, embora você utilize recursos parecidos, né? O cinema, a linguagem cinematográfica é como uma língua, é como o português ou o inglês. Ela tem características que podem ser usadas para você expressar algo autoral ou uma filipeta de venda, né?
A gente pesquisou, né, João? E realmente o documentário ele é 100% autoral. E é isso que eu queria saber de você. Se existe alguma sequência de ação, algum momento do filme que você acredita, né, particularmente memorável pra você. Ou que você conseguiu captar bem a essência do Exército Brasileiro. Eu queria que você contasse pra mim se tem algo assim que te marcou durante todos esses anos, né, que você acompanhou muito de perto, né, como que é a vida do cadete, como que é que eles se adaptam dia a dia dentro da academia militar. Olha, essa pergunta é muito boa, porque a resposta ela é muito óbvia para mim. É a montanha. O nome da academia é Academia Militar das Agulhas Negras, porque ela fica em Resende, para quem não conhece essa região, é uma região de planície, que fica na base de uma cordilheira do Parque do Itatiaia. E lá tem as Agulhas Negras, que é uma montanha, uma formação rochosa muito rara e diferenciada, que forma sombras bem duras, que parecem agulhas negras, pontudas assim, né? É assustador, principalmente para quem vem de um lugar que não tem montanha. E o Brasil tem vários lugares de planícies, planaltos e praia, e gente que nunca viu uma montanha daquela. Então, por que isso manifesta o espírito militar? Porque você imagina cadetes do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Rio de Janeiro, cadetes de todos os lugares do Brasil, muitos deles muito jovens, a maioria nunca subiu uma montanha como essa, e de repente eles têm que enfrentar esse medo, né? Eles têm que enfrentar o frio. Pô, qual lugar do Brasil? Talvez aí onde vocês estão agora tem tanto frio, mas um cadete do Ceará, um cadete do Centro-Oeste, nunca viu um frio daquele, nunca viu uma montanha daquela, nunca teve que enfrentar aquilo. Então, assim, ele tem que vencer um medo individual, e ele só consegue vencer esse medo porque ele está com um grupo. E quando eles chegam lá em cima, eles fazem a oração da montanha. E essa oração é poética, ela é artística, para mim ela é muito bonita. Então, junta o cadete vencer o próprio medo, ele perceber que ele venceu aquele medo porque ele estava com o grupo, ele conquistou o objetivo muito simbólico de estar no alto de uma montanha, e lá em cima, juntos, eles fazem essa oração, que para mim também fala de fé. Não no sentido religioso, necessariamente, e para muitos mas no sentido de que tem alguma coisa maior do que você. E o grupo é um símbolo disso. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, é a operação mais emblemática, que mais me tocou e vai ficar marcada para sempre no meu coração, assim como no coração de todos que passaram por lá, sem dúvida. Muito bom, Gabriel. Eu tenho mais uma pergunta que é já, né, ali no sentido dos trabalhos futuros, né? Não sei se você tem algum spoiler, tem alguma coisa que você pode trazer. Trabalhos futuros aí, né? Novidades para o público. O que você podia falar pra gente a respeito disso? Olha, o que eu posso falar agora é que vem coisa boa por aí. O que eu posso falar é que tem muitas histórias que não foram contadas nesse Brasil, sejam histórias de ficção ou histórias reais, mas mesmo as de ficção que são baseadas ou que se passam no universo real, tem muita coisa que não foi contada, não foi explorada, né? Eu acredito em contar histórias que fazem o público chorar, não de tristeza, mas de orgulho, chorar de alegria, que é como você vê naquele pátio quando as famílias abraçam e beijam seus filhos, e está todo mundo chorando, não de tristeza, mas porque venceram, né? Então, assim, eu gosto dessas histórias de vitória, dessas histórias de superação, dessas histórias que as pessoas vencem os seus próprios medos ou algum obstáculo muito grande. Eu acho que esse tipo de história sempre me inspirou. Como eu disse no começo, né, um garoto que cresceu na década de 80 e 90, eu cresci com Star Wars, né? O bem vencendo o mal, com Indiana Jones, uma aventura que joga você lá para cima, né? Ou De Volta para o Futuro, que é um garoto que salva a história familiar dele, né? Essas coisas me inspiram, né? Eu acredito que cada artista tem a sua trajetória, tem o seu olhar, tem a sua visão. Vejo muitos filmes dramáticos, mas as histórias que eu tenho vontade, tenho desejo de contar são histórias de superação e de vitória. E me diz uma coisa, Gabriel, pro público que tá assistindo a gente, e ainda não teve a oportunidade de assistir seu documentário, mas algo assim que eu acredito que é de grande valor a gente falar sobre a representação das mulheres no filme, né?
do documentário que você fez, e o papel que elas hoje têm, né, no Exército. Houve algum esforço para você conseguir destacar essa diversidade de experiências, essas perspectivas, né, por ser a primeira turma de mulheres, né, a se formar na Academia Militar das Agulhas Negras? Exato, no filme você vê a primeira turma e a segunda turma, né? São 4 turmas misturadas nesse filme. E não foi um esforço. Ao contrário, elas se destacam na sua individualidade também. Então, as cadetes que aparecem no filme com mais destaque, que é a cadete Pamela e a cadete Ana, ambas estavam liderando e com muita competência, né? E, para mim, muito carisma, né? Então, é quase como se a câmera se sentisse atraída por elas também, né? A gente não fez um processo de escolha de personagem cartesiano. Eu não perguntei de onde elas eram, quem elas eram, nada disso. Eu apenas filmei elas trabalhando, elas estudando, elas sendo testadas, se provando, né? E se superaram, se destacaram. A Pamela, a gente conheceu ela estava cantando, eu até postei no Instagram Making Off, onde você vê ela passando protetor solar e puxando uma oração ali na base da montanha, com muita segurança, muita autoconfiança, isso chamou muita atenção da gente no começo. E a cadete Ana pegou uma prova difícil, que é a prova de selva, né? A instrução especial de guerra na selva, onde ela tinha que liderar metade da turma dela, né, um turno, que são aproximadamente 250 cadetes, entre eles homens e mulheres, e ela tinha que puxar essa turma, né, ter certeza que estava todo mundo chegando no horário certo, fazendo as coisas certas. Ela é muita responsabilidade, né? Então, ambas se destacaram aos meus olhos, para a minha câmera, pela competência e pelo carisma também. Legal. E uma pergunta, assim, não menos importante, né, pro final, mas eu queria saber de você. Qual que é o legado que você espera que esse filme deixe para o público em relação à compreensão do Exército Brasileiro e essa importância que ele tem hoje para a sociedade, né? Até porque eu comentei com o João, até um prazer estar conversando com você, meu esposo, que é militar também lá na AMAN, e realmente tudo que você falou é retrato do que eles vivem lá. E pro público que é de fora, é tudo muito diferente. Como você falou, né? Que o que destaca pra você é a montanha, tudo. E eu quero saber esse legado que você vai deixar pro público que não tem esse contato direto, né? Com o exército, não sabe como que de fato funciona. O que você tem pra dizer, assim, pro pessoal que tá assistindo a gente aqui em Ponta Grossa? Eu acho que o maior legado que o Irmãos por Escolha vai trazer para a sociedade são as sensações e as emoções que esses seres humanos sentem lá dentro. O filme não se propõe a dissecar a instituição e os detalhes de quando ela foi criada ou quantas pessoas tem lá dentro, nem nada disso, mas sim o espírito e a emoção desses jovens que passam por lá, porque o filme é uma metáfora da vida, né? O militarismo, ele é uma metáfora da vida de qualquer um. Então, todo ser humano tem a sua montanha. A montanha do cadete é as agulhas negras. Mas e a montanha daquele cara que quer abrir uma padaria? E a montanha daquele cara que quer passar numa prova, quer se tornar um médico? E a montanha do cara que quer ser um atleta ou de uma pessoa que simplesmente está querendo sustentar o seu filho? Uma mãe que cuida das suas crianças, né? Todos temos nossas montanhas. Então, esse filme é uma metáfora para a vida, né? Os obstáculos que eles passam lá dentro podem ser analogicamente comparados com a vida de qualquer um. Então, é claro que gera uma curiosidade especificamente ao meio militar. Só que essas informações, elas podem ser encontradas na internet, né? O filme não traz todas as informações sobre militarismo, né? Não é a proposta dele, mas sim a emoção, a sensação, o espírito contagiante que tem a ver com o espírito de corpo. E, se possível, talvez eu seja um pouco sonhador e inocente ao dizer isso, mas se esse espírito de camaradagem, esse espírito de corpo que une esse grupo puder permear para a sociedade como um todo, a gente vai ter uma sociedade muito mais conectada e que trabalha junto e que atinge montanhas muito maiores, né? Legal. Você tem mais alguma pergunta, João? Alguma que você queira fazer? Por mim, já
Tá isso aí. ótimo, é isso aí. Então, Gabriel, queria agradecer, né, a tua disponibilidade de ter conversado com a gente, né, agora, né, nesse período aí que o teu filme tá explodindo, né, que o pessoal tá assistindo. Queria que você deixasse o convite pro pessoal de casa para vir assistir e, como você disse, vem coisa boa por aí, vai vir coisa nova. Estamos ansiosos aí para um próximo documentário, Com certeza. talvez aí sobre outra instituição, a ESA, talvez, não sei. Aham. E você deixa o convite pro pessoal aí, o que você tem pra falar, pra que assistam o seu filme, né? E como você disse, que retrata hoje, efetivamente, o que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Primeiro eu quero agradecer, né, a minha equipe que me ajudou tanto, agradecer ao Exército Brasileiro por ter permitido que eu pudesse realizar esse sonho, aos cadetes que estavam na MAN naquele período e que nos ajudaram, os cabos, sargentos, oficiais, todos que nos ajudaram, né? Todo mundo ajudou a realizar esse filme. E as pessoas se sentem representadas. Então, eu convido quem não assistiu a assistir. Você vai se emocionar, você vai rir, vai chorar, vai sentir medo e vai aprender muitas coisas, tá? Então, e assiste mais de uma vez, tá? Para chegar no top 10. A gente quer que chegue no top 10 da Netflix Brasil. E com certeza vai chegar, né? Porque eu certeza. acredito que é um dos... Acho que é o primeiro, né, filme que realmente retrata hoje a realidade do Exército Brasileiro. E Isso. mais uma vez, agradeço muito por você ter se disponibilizado em conversar com a gente aqui. Espero muito em breve conversar com você de novo aí, com um novo trabalho futuro aí, talvez, que você venha trazer pra gente. Muito obrigado. Tomara que não demore 10 anos, né, para fazer o próximo. Não, eu acho que esse vai ser mais rápido, Com viu? certeza. Agora, com uma experiência que você já vem com uma bagagem muito grande, e agora com essa referência, né, desse documentário que você acabou de lançar, eu acredito aí que os próximos vão alavancar, com certeza. Com certeza. Bacana. Obrigado, viu? Obrigado, Letícia. Então é isso aí, É né, isso João? aí, nós agradecemos a sua participação, sua disponibilidade. Estamos aqui também à disposição, né? Para que também venha divulgar futuros trabalhos, sempre estaremos aqui à disposição. Então esse foi o nosso podcast dessa segunda-feira. Na próxima semana, né, teremos um outro convidado. Convidado. E muito obrigada a todos que nos assistiram. Até mais, boa noite.